E aí, no capítulo 13 de Jó, ele vai contextualizar que ele vai falar ao Todo-Poderoso, versículo 1: Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. E ele pergunta: vocês zombariam de Deus a partir do versículo 6? Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele, argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse, ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. O outro contexto agora de Jó é que ele diz que ele vai defender a sua causa diante de Deus, a partir do versículo 13. Diz assim: calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne, os meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tem esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Aí agora, o outro contexto que vai ser perguntado por Jó é: ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Versículo 19, ele vai dizer o seguinte: quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Conceda-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me, e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuís as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traça limites e planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. A partir do capítulo 14 do livro de Jó. E aí ele vai contextualizar a brevidade da vida a partir do versículo 1, que diz assim: o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como uma sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas, se alguém morrer, fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. E agora o contexto é que ele esperará a sua mudança, Jó, né? Versículo 13 vai falar: quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses em prazos e depois
te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias, eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos, e até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. O contexto agora vai ser: tu destróis a esperança humana, que Jó vai falar, versículo 18. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e a ele passa, mudas o semblante dele e o despedes. Os filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Já no capítulo 15 de Jó vai falar a segunda fala, né, de Elifaz, amigo de Jó, um dos amigos dele, e o contexto dessa fala vai ser: a sua própria boca o condena, que ele vai dizer para Jó a partir do versículo 1. Diz assim: Então Elifaz, o temenita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você está formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suas suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Enquanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. E agora o contexto é: o ímpio é atormentado todos os dias. Versículo 17. Escute o que eu vou lhe explicar. Olha o que ele está falando. Vou contar-lhe o que vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos que somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número dos anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade que lhe sobrevém. O destruidor não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele, obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e o sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa.
esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde eh, as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. O coração deles só prepara enganos. O capítulo 16 agora vai contextualizar a resposta de Jó, né, que é o contexto de um montão de palavras. Versículo 1 diz: Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fornecê-los com palavras, fortalecê-los com palavras e a consolação dos meus lábios. Abraçaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual o meu alívio? E aí o contexto agora é que Deus o esmagou, versículo 7. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados, atravessam-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Aí o contexto agora vai ser: a minha testemunha está no céu, que Jó vai dizer, versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei.